Feira. Acompanhe agora o quadro Momento Conhecimento, uma parceria com Faculdade FUMESC, onde os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão de RH irão apresentar temas relevantes para a população. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, então, o professor Davi Carvalho, tema gestão de recursos humanos, é um tema bem interessante. Você de casa, se tiver alguma pergunta a fazer, pode encaminhar para a gente, se der tempo do professor Davi responder durante o quadro, te encaminha para ele aqui, se não, após o programa você irá receber a sua resposta. Professor Davi, prazer tê-lo aqui no nosso programa nessa quinta-feira, muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né? Eu me chamo Davi Carvalho, sou professor da FUMESC já há uns 10 anos. Tive a oportunidade de estar aqui o semestre passado para falar sobre empreendedorismo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de recursos humanos. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui, professor. Por que é tão importante que as organizações se preocupem em ter boas práticas de gestão de recursos humanos? Bem, acho que eu começaria respondendo com uma frase de um grande psicólogo chamado Elton Maio, que ele dizia que o que muitas vezes os pesquisadores da área social não percebem é que as menores irracionalidades e vícios, pequenos erros dos colaboradores, podem até não causar o colapso do próprio indivíduo, mas certamente poderão causar o colapso da empresa, da indústria. O que ele queria dizer? Não importa se a empresa se preocupa com os seus recursos humanos ou não. O fato é que em toda empresa os recursos humanos sempre vão ter uma influência muito grande no seu desempenho, né? E a gente percebe que isso tem se tornado cada vez mais real por causa do avanço, do desenvolvimento científico-tecnológico, que já existe há muito tempo, mas que principalmente nos últimos 150 anos se intensificou muito. Então aquele estilo de trabalho lá atrás, que era um trabalho totalmente rural, braçal, que não exigia muita experiência e conhecimento, ele passou por muita transformação desde a Revolução Industrial, que acelerou o processo de automatização, de mecanização do trabalho. E isso a gente vê em todas as áreas da economia, inclusive na zona rural. Já foi a época em que a gente pensava, trabalhador na roça é aquele que não tem estudo, não tem nada. Não, hoje em dia a roça, a fazenda, ela tem que ser encarada como uma empresa, como na cidade. Ela exige um processo de gestão e de capacitação nas indústrias, no comércio, nos serviços. Tudo que a gente vê é um processo de informatização, de robotização, o uso dos computadores e maquinários, tudo isso tem transformado as relações de trabalho, as relações de produção e também as relações de consumo, Todo mundo que utiliza a internet para fazer compras, por exemplo, sabe muito bem das facilidades que toda essa inovação tem trazido. Só que isso também afeta o modo como os trabalhadores se integram ao próprio mercado. Então, se antes o trabalhador ele tinha que ter força física, ele tinha que saber executar tarefas repetitivas, hoje isso é cada vez menos importante. Hoje em dia o que a gente espera é conhecimento, comportamento, habilidades de uso de ferramentas tecnológicas, entre tantas outras coisas, E no decorrer de todo o século XX, vários e vários pesquisadores foram discutindo a respeito dessa importância dos recursos humanos para as organizações e de como motivá-los, que é uma palavrinha-chave. Porque se nós temos colaboradores desmotivados, eles não estarão no seu melhor desempenho. E se não estiverem, o que no final das contas vai acontecer é que a empresa sempre vai acabar perdendo. Ela pode não quebrar, mas ela vai acabar estagnando, infelizmente, Professor, a área de recursos humanos é responsável por quais processos dentro de uma organização? Bem, a gente pode pensar que o recursos humanos, que antigamente era chamado apenas de departamento pessoal, depois departamento de pessoal, com pessoal, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas,
ou gestão de talentos, né, entre muitos outros nomes, né, teria muitas responsabilidades, todas ligadas à parte de pessoal, mas aqui eu gostaria de destacar 4 delas que eu acho que são as mais comuns, né. A primeira, a parte de recrutamento e seleção. Toda empresa que estiver em expansão, ela vai precisar contratar. Ou, às vezes, quando algum colaborador sai da empresa, seja por motivo próprio ou por demissão, ela vai ter que repor aquele colaborador. Então, ela precisa fazer um processo para atrair esses melhores talentos, né? Utilizando tanto análise de currículos, entrevistas, dinâmicas de grupo, avaliações, etc., né? Também poderíamos falar na parte de descrição de cargos e salários, muito importante. Uma empresa que não sabe exatamente quais os pré-requisitos de uma determinada função, como que ela vai recrutar e selecionar corretamente? Ela precisa saber qual é a formação que eu espero para um funcionário que vai ocupar essa função. Existe alguma formação complementar? É necessária experiência? Ele precisa ter que tipo de comportamento, né? Então eu preciso ter um correto conhecimento desse tipo de perfil para eu poder relacionar as funções e responsabilidades, né? Poderíamos também falar da parte de treinamento e desenvolvimento, que hoje em dia é cada vez mais importante. Nós falamos há pouco que toda essa mudança que a tecnologia da informação tem propiciado na vida de todos nós, sejamos apenas colaboradores, trabalhadores ou gestores de empresas, faz com que as pessoas precisam conhecer cada vez mais ferramentas tecnológicas, né? Mas não somente a tecnologia, é muito importante a pessoa ter o colaborador ser treinado para oferecer um bom atendimento, por exemplo, a ter um comportamento mais proativo, etc., né? E por último, eu ainda citaria a gestão do próprio clima organizacional dessa empresa, né, dessa organização. Porque muitas vezes a empresa tem um clima meio pesado, está todo mundo desmotivado, não tem ninguém se importando em resolver problema, está todo mundo passando a bola para o outro, e isso daí gera uma série de problemas para a organização, né? Enfim, teríamos muitas coisas para falar, mas eu diria que essas seriam os processos, as funções mais comuns da gente ver. Nós estamos conversando aqui com o professor Davi Caixeta Carvalho, Momento Conhecimento, da FUMESC, sempre com professores aqui conosco às quintas-feiras da área de administração, ciências contábeis, direito e gestão de RH. Professor, qual que é a importância do perfil do comportamento, né, do perfil comportamental dos colaboradores nesse caso? Bem, tem uma frase que eu até gosto de citar, que é muito comum entre o pessoal de recursos humanos, né, que diz o seguinte: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas demitidas pelas suas habilidades comportamentais ou de relacionamento. O que isso quer dizer? Muitas vezes uma determinada pessoa, ela quer se qualificar, ela faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, faz cursos extras, às vezes ela tem uma boa experiência, então ela passa facilmente num processo seletivo. Só que às vezes ela não tem o melhor comportamento. Às vezes ela tem o melhor currículo da face da terra, mas é uma pessoa que às vezes fica fofocando muito, que não sabe trabalhar em equipe, que só quer saber impor o seu próprio ponto de vista, que às vezes não quer dar liberdade para os outros participarem, às vezes a pessoa não tem proatividade, enfim. O comportamento do colaborador, ele é tão ou até mais importante do que o conhecimento técnico. Eu já vi alguns gestores falar que, conhecimento a gente até desenvolve aqui, a gente consegue ensinar, treinar e tudo mais, mas se eu contrato alguém que não tem um bom comportamento, é muito difícil mudar o comportamento do colaborador. Então, esse é o motivo pelo qual a parte do comportamento é tão importante, né? E nesse aspecto a gente pode até falar que essa parte de descrição de cargos, né, ele deveria até preceder a parte de recrutamento e seleção, porque como que eu vou fazer um recrutamento e seleção se eu ainda não sei as atribuições do cargo? Só que essa descrição deveria levar em consideração o perfil comportamental. Se eu quero contratar, por exemplo, um vendedor precisa de um perfil comportamental. Por exemplo, ele precisa ser uma pessoa comunicativa.
Agora, se eu estou contratando alguém para uma área financeira, não é que ser comunicativo não seja importante, mas lá vai ser mais importante, por exemplo, ele ser uma pessoa concentrada, uma pessoa organizada, e assim sucessivamente, né? E nesse aspecto, para concluir esse ponto aqui, a gente vê a própria importância da psicologia, do psicólogo dentro das organizações. Muitas organizações de maior porte costumam, inclusive, ter um psicólogo no seu quadro de colaboradores, às vezes na área de RH, ou às vezes terceirizado também, né, mas fazendo, às vezes, uma descrição do perfil comportamental desses colaboradores. Por causa que aí nós, conhecendo corretamente o perfil dos colaboradores, é possível ajustar as políticas de treinamento, é possível designar os colaboradores para as melhores funções. Às vezes eu tenho um colaborador que tem um perfil muito bom, mas para aquela função que ele está executando não está dando muito certo. Às vezes se eu transferir ele de área, ele vai ter um comportamento muito melhor. Então realmente o RH e a psicologia são sempre duas áreas que andam juntas, né? Vamos dizer assim. Deixa eu falar de outra área importante aqui também, e muito falada, né? E a gente já ouviu muito sobre esse tema, que é a liderança. Queria que você falasse, professor, tem influência no desempenho dos colaboradores também? Sem dúvida alguma. Existe toda uma discussão dentro de recursos humanos, né, sobre o que motiva os colaboradores. E é muito difícil porque não tem uma regra. A gente está falando de ser humano, não é uma ciência exata, né? O que motiva uma pessoa não necessariamente motiva outra, né? Mas o que os pesquisadores no século XX, principalmente, né, como Maslow, Elton Mayo, Frederick Herzberg e Douglas McGregor perceberam é que existiam muitos fatores psicológicos, vamos dizer assim, que tinham muito mais influência na motivação dos colaboradores do que coisas técnicas como o salário propriamente dito. Não que o salário não seja importante, mas é uma exigência legal. A empresa não está fazendo um favor de pagar o seu salário, obviamente, né? Então, uma das coisas que esses pesquisadores concordavam é que, por exemplo, a liderança acaba sendo um dos fatores motivacionais mais importantes em uma organização. E é importante a gente separar líder de chefe, né, a velha discussão. O chefe é aquele que comanda uma determinada área ou a própria organização. O líder é aquele que pode ser o chefe ou pode ser uma pessoa que não tem nenhum cargo de liderança, mas que exerce essa referência para os demais. É alguém que inspira, é alguém que ensina, é alguém que ajuda, é alguém que mostra o caminho, né? A própria palavra liderança, que vem do inglês, né, leader, significa justamente conduzir. Em alguns idiomas é até indicar com o dedo, vamos dizer assim. Então o líder, ele está lá para ser o representante, vamos dizer assim. E o líder, a gente poderia falar que ele atuaria tanto na parte de planejamento, coordenação, outro aspecto, a avaliação do desempenho dos colaboradores e o correto feedback para eles, né? Poderíamos falar de resolução de conflitos, que é algo cada vez mais importante nas organizações. Um líder, ele tem que saber resolver disputas, certas intrigas, vamos dizer assim, que podem surgir entre colaboradores ou departamentos. Enfim, ele tem que atuar na inspiração, ele tem que ser capaz de desenvolver um espírito de inovação, de responsabilidade, de engajamento nesses colaboradores. Professor Davi Caixeta Carvalho segue conosco aqui nesta quinta, falando conosco aqui no Momento Conhecimento sobre gestão de recursos humanos. Professor, qual que é a importância do intraempreendedorismo, especialmente nos dias de hoje, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é a pandemia? Semestre passado nós chegamos até a discutir sobre a importância do empreendedorismo, né, na sociedade moderna, né? E o empreendedorismo muitas vezes ele é mal encarado. Empreendedorismo é abrir a sua própria empresa. Bem, isso é uma coisa importante economicamente, mas eu não preciso abrir uma empresa para ser um empreendedor. O empreendedor é aquele que enxerga o negócio no qual ele está como se fosse dele. Então, seja eu tô trabalhando num serviço totalmente autônomo, informal, ou eu abri uma empresa, ou eu posso ser um colaborador do mais baixo nível, assim, hierárquico dentro da organização, isso não me impede de estar engajado.
Então, toda vez que eu tenho um colaborador que realmente, vou usar a expressão comum, está vestindo a camisa da empresa, que está preocupado com a resolução dos problemas dos colaboradores e dos problemas internos, eu posso dizer que ele está agindo de uma maneira empreendedora. Então, muitas vezes, um cliente chega até a empresa, ele tem um problema, e, eu recebi aquele problema, um fica encaminhando para o outro, ninguém quer resolver. Isso não é minha responsabilidade, não é meu problema, etc. Ok, às vezes não é sua responsabilidade, mas acompanhe o cliente até o local onde ele vai poder ter o problema resolvido. E ao final, acompanhe isso, faça de conta como se você fosse o dono daquela empresa. Eu tenho que tentar resolver ou contribuir na resolução de todos os problemas que eu encontrar. Então, esse engajamento por parte dos colaboradores, que parte deles, mas também a própria organização tem o dever de inspirar, é algo muito importante. Sem colaboradores realmente engajados, é muito difícil uma empresa crescer, infelizmente. E aproveitando, para falar aqui da faculdade da FUMESC, eu queria que você falasse, professor, como é que a faculdade trabalha a temática de gestão de pessoas nos cursos. Sim. A FUMESC começou com o curso de administração, depois o curso de direito, e lá em 2010 nós abrimos alguns cursos de tecnólogo, entre os quais o curso de gestão de recursos humanos, que são cursos de menor duração, em torno de 2 a 3 anos que nós havíamos planejado, Depois de termos várias turmas no curso de recursos humanos, há cerca de 2 anos atrás, em 2019, a instituição decidiu fazer uma proposta bastante ousada, porque muitas vezes eu tinha um aluno que formava em administração e queria fazer ciências contábeis, ou formou em recursos humanos e queria fazer administração e assim por diante. Então nós decidimos fazer uma integração entre as 3 estruturas curriculares dos cursos, de forma que os alunos pudessem cursar administração, ciências contábeis e gestão de recursos humanos num período de 5 anos. Então, com 5 anos de curso, o aluno ele recebe, vamos dizer assim, esses 3 certificados, esses 3 diplomas. Então, isso agrega muito conhecimento, Infelizmente, quando eu fiz o curso em 2006, a gente ainda não tinha essa possibilidade. Se tivesse, sem dúvida alguma, eu teria feito. E é uma maneira não somente de integrar a parte de recursos humanos nos outros 2 cursos, porque a administração sempre teve algumas disciplinas de recursos humanos, mas eram poucas, Já ciências contábeis já praticamente não tinha nenhum elemento. Então, essa junção que a gente fez, esse trabalho que a gente tem desenvolvido, acaba aumentando melhorando a formação acadêmica do aluno, e aumentando até as possibilidades de empregabilidade dele, porque em 5 anos ele vai sair com uma formação muito mais completa. Muito bem, bom assunto, bem explicado a pauta de hoje aqui pelo professor Davi, gestão de recursos humanos, momento conhecimento dessa quinta-feira, deste espaço, os microfones aqui da emissora, para o professor Davi Caixeta Carvalho, participando com a gente aqui ao vivo. Professor, muito obrigado pela participação aqui nessa quinta-feira. Eu aqui agradeço, fico muito feliz aqui em poder estar aqui e contribuir um pouquinho dos nossos estudos com os nossos fiéis ouvintes aqui, e fico à disposição para eventuais outras vindas. Um abraço a todos. Nós que agradecemos, nosso programa que agradece no Momento Conhecimento desta quinta-feira, professor.